vamos para mais uma revisão, né, de geografia. Depois eu dou a matemática. Então vamos lá. Vou recapitular aqui a região sudeste, que é a nossa região, né? Na região sudeste, os estados são Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. E as capitais? Rio de Janeiro, sabemos que é o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte e Espírito Santo, Vitória. Fácil de gravar, né? Muito bem. Agora, dentro desses estados, tem um que não é banhado pelo mar. Todo mundo também sabe, que é justamente Minas Gerais. E quais são as metrópoles que existem dentro da região sudeste? Aí nós temos São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. São as metrópoles. Aqui embaixo, quais são os relevos da região sudeste? Planície, litorâneos, planaltos e depressões. Logo aqui embaixo eu coloquei de novo forma de relevo. Por que a professora colocou forma de relevo? Mais uma vez. Porque eu estou explicando para vocês que a planície, tá? Que é uma forma de relevo, ela existe aonde? Na Baixada Fluminense e na Baixada Santista. Já para vocês saberem que nesses lugares a forma de relevo é a planície. Na Serra do Mar e na Serra da Mantiqueira, a forma de relevo é o planalto, tá? E finalmente aqui, no Vale do Rio São Francisco e no Vale do Rio Paraíba, a forma de relevo são depressões, tá? Bom, o ponto mais elevado. Quais são os pontos mais elevados da região sudeste? Aí eu coloquei o Pico da Bandeira, tá? Com 2.890 metros, que fica na Serra do Caparaó, tá? Perdão aí. E o Pico das Agulhas Negras, com 2.780 metros, na Serra da Mantiqueira. Agora vamos, tudo dentro da região sudeste. Quais são os minerais extraídos na região sudeste? Nós temos o petróleo, o ferro, o ouro, o diamante. E os estados que produzem na região sudeste sal marinho e petróleo? O Rio de Janeiro e o Espírito Santo, tá? E a produção de carne e leite? Quais são os estados? São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, tá? É muito importante sabermos disso. E as indústrias? São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, onde tem um foco mais aguçado de indústrias. Madeira, no caso, São Paulo e Espírito Santo, tá? E finalmente aqui o reflorestamento, nós temos em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Então deu para vocês perceberem que é uma base de pontos importantes dentro da região. Ah, mas somente esses pontos aqui são importantes da região sudeste? Não, tem outros pontos. Mas esses aqui eu quis colocar no quadro para vocês realmente, tipo, fazer uma forcinha para gravar, né? Se alguém de repente perguntar, qual é um estado dentro da região sudeste que não é banhado pelo mar? Bom, você vai lembrar aí, minha professora falou isso, explicou já ali no livro Minas Gerais. Né? Quais são os estados da região? Você vai lembrar que é o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Então esses são o resumo que eu fiz da base da região sudeste como revisão, tá bom? Então daqui a pouco ainda agora eu falei para vocês que a gente iria para a geografia. Não, eu acabei de explicar a geografia e agora é matemática, tá? Peço perdão aí pela troca. Então vamos lá. Na matemática, revisão, eu estou revisando medidas de comprimento. Medidas de comprimento, tá? Que utilizamos é o metro. E no caso, como comprimento. E para medir distância, nós utilizamos o quilômetro, que equivale a 1000. E o metro equivale a 100, tá? Muito bem. Pequenos comprimentos, nós vamos utilizar o centímetro, que é a centésima parte. Milímetro também, e decímetro, que no caso o decímetro é a medida que é menos usada, tá? Também falei para vocês na outra aula sobre isso. Agora eu coloquei aqui um exemplo. Em um cinema, cada poltrona ocupa um espaço de 75 centímetros. Se em cada fileira houver 35 poltronas, sem espaço entre elas, qual o comprimento em metros dessa fileira? Então como é que eu faço, professora, para achar a resposta? A pergunta é bem óbvia, né? Qual o comprimento em metros? Eu peguei a resposta que eu encontrei, 26,25, porque eu peguei 75 centímetros, tá?
Eu acho que eu esqueci algum... Ah, esqueci não. Peguei 75 centímetros e multipliquei por 35. E vocês podem fazer a continha aí no caderno de vocês, ou numa folha que vocês tiverem, e vocês vão encontrar exatamente essa resposta aqui, tá? Então, deu 26,25 metros, porque houve a multiplicação de 75 por 35 aqui. E a resposta é em metros, até por conta da pergunta, né? Que quer saber qual é o comprimento em metros aí. Muito bem. Aqui eu estou mostrando para vocês algumas mudanças na medida. Eu tenho aqui 2 metros para centímetro, deu 200, porque houve a multiplicação por 100. Centímetros não é a centésima parte, tá? Por isso que eu vou utilizar ali para multiplicar por 100. Aqui 3 metros, para chegar a milímetro, eu tenho que multiplicar por 10. Por que milímetro tem que ser por 10? Tá? Porque o milímetro aqui, no caso, por 10 não, no caso por 1000, perdão. O milímetro ele equivale a milésima parte, tá? Só uma falhazinha aqui. Milésima parte aqui. Tá? Por isso que deu 3.000 aqui. E 3,5 centímetros, tá? Para milímetro no caso, multiplicando dá 35. Por conta dessa vírgula aqui, porque você sabe que quando vamos multiplicar números normais, tá? O resultado é 1. Quando multiplicamos números que não são mais, no caso, números com vírgula, o resultado também é diferente do outro com 1. É mais ou menos isso aqui. Eu tenho 35, tá? Vou multiplicar por 12. Normal. Vou multiplicar esse, por esse da ponta, que vocês já sabem. E quando eu tiver que multiplicar o outro número, eu vou pular uma casa, vou multiplicar normalmente. Mas quando eu me deparo com vírgula, tá? Para fazer a multiplicação, o esquema da multiplicação é o mesmo, mas a única coisa que vai diferenciar no resultado é o andar com a vírgula. Então eu vou ler o número de maneira diferente, tá bom? Então com certeza vocês compreenderam. Beijo!